Unindo todas essas ideias de roteiro, como eles podem continuar, descontinuar, acho que é legal a gente falar então um pouco dessa ideia de transmídia, de portmanteau, franquia, o que é, como é que essas coisas se relacionam dentro desse contexto de roteiro, porque o roteiro ele é uma estrutura que está contando ali, pode ser só um episódio, só um momento, mas ele está inserido em algumas coisas maiores, assim. Voltando à ideia um pouco da sala de roteiristas e dessas coisas de você ter uma bíblia do personagem, da história, de ter os sims e os nãos e tal, hoje essas coisas têm se expandido para algumas categorias. Então, a gente tem essas categorias aqui, são algumas delas. Então, a primeira, que é em francês, né, portmanteau, na verdade, isso significa o quê? É uma história que é contada em várias mídias diferentes, é a mesma história. Então, por exemplo, os Vingadores dos quadrinhos, os Vingadores do cinema, eles não complementam ou obrigatoriamente eles estão aumentando um ou influenciando o outro. Tem uma influência evidente, às vezes o traçado do artista vai imitar aquele ator que fez, porque aquilo é um produto de mídia muito maior, então, por uma questão de marketing, mas no roteiro, na história, isso não faz tanta diferença. Eles só são contados em mídias diferentes. Tem o jogo dos Vingadores para videogame, você reconta fragmentos de história e tal, repete várias vezes a mesma coisa, em formatos diferentes, em mídias diferentes. Isso é um portmanteau de uma história. A franquia ela já tem uma influência. Então, por exemplo, a franquia Star Wars. Os filmes contam a história, os quadrinhos contam histórias que não são contadas nos filmes, mas que são relevantes ou fazem parte daquele universo, ou estão considerados dentro do cânone. Os games também contam fragmentos e partes que não foram apresentadas nos filmes nem nos quadrinhos. A Disney, que agora comprou, eles estão fazendo reuniões para definir o que é o cânone agora. Porque o cânone agora na Disney vai ter alguma, provavelmente, eu espero que eles não comecem a censurar tudo, porque, bom... Só uma pergunta, dentro dessas duas questões, tem um exemplo até que é a questão do Matrix, por exemplo, que depois eles lançaram aqueles vídeos que na verdade estão contando a história da construção da Matrix, e também tem o jogo de videogame que também é um complemento dessa história. Ele entra em qual dessas duas categorias? Ele seria uma franquia, porque todas essas outras narrativas são complementares e fazem com que a narrativa principal, o roteiro principal, se expanda para antes e depois. E aí isso, então, na verdade, ele está contando uma história muito maior em mídias diferentes. Então isso é uma franquia. O que se chama hoje de transmídia é um uso de várias mídias para você interagir com o consumidor, quem tá lendo, quem está consumindo aquela mídia. Tem um exemplo interessante de uma coisa que, assim, aqui no Brasil passou batido, mas era uma campanha basicamente de marketing de uma empresa que fazia laptops, computadores, e eles contrataram uma empresa para montar um seriado de internet, uma websérie. E aí, assim, a websérie é basicamente a história de uma menina que acorda num lugar, ela está trancada dentro de uma sala e ela não sabe como ela foi parar lá, ela não tem contato com o mundo exterior. A única coisa que ela tem acesso, fora a comida que deixam para ela todo dia, é um computador que por 1 hora por dia se conecta à internet. E aí ela usa redes sociais para tentar falar com o mundo exterior. Foram criadas páginas no Facebook reais dos personagens, que é ela e mais umas pessoas que são os amigos dela, que ela entra em contato, que são todos atores, mas as pessoas começaram a adicionar ela e começaram a interagir, e aí na filmagem, eles filmavam, o computador era uma tela verde, assim, então eles filmavam a tela, e aí quando aquele episódio ia pro ar, eles colocavam coisas naquela tela que estava acontecendo no momento em que, poucos momentos antes do episódio pro ar. Eles finalizavam a edição antes de jogar no ar, com coisas muito atuais que estavam acontecendo no Facebook e tal. Então as pessoas tinham a impressão de que aquilo de fato estava acontecendo em tempo real. E isso criou uma conexão muito grande, assim. Então isso é uma forma de transmídia que hoje está se começando a explorar. Na verdade é um campo muito amplo. Sim. E dá para trabalhar qualquer tipo de narrativa com isso, nos tablets, os games, sites e tal. Você usar isso para expandir livros ou filmes ou quadrinhos. Tem três exemplos que eu acho que são legais também. Mas é o do Harry Potter, que a J.K. Rowling está propondo
uma abertura do universo do Harry Potter, então qualquer pessoa pode escrever uma fanfic e ela vai fazer o papel de editora. E as melhores vão ser publicadas. Então tem um site que você pode pegar, interagir e mandar o seu pedaço da história. A gente está vivendo um período que assim, uma pessoa só não dá conta. Né? Não. Isso que a gente está falando, sempre, as coisas estão caminhando para ser sempre colaborativas. Claro. Né? Isso é um ponto interessante, essa coisa colaborativa. Desde da história da sala dos criadores, que é uma coisa coletiva, não é só mais autoral, não é um cara. Que era, quer dizer, assim, é interessante porque os quadrinhos, o cinema não, porque o cinema viveu isso antes dos quadrinhos, mas os quadrinhos é uma indústria assim, meio massificada, tem obviamente aqueles gênios ali, os criadores no início e tal, mas é uma coisa de massa, né? Então vai se fazendo aquilo, aí depois você tem uma retomada dos criadores pegando nos anos 80 e tal. Aí depois você tem uma tentativa de tomada assim, do poder pelos desenhistas na década de 90, que é um desastre completo. E hoje você tem uma coisa que é uma mescla entre ainda um peso grande das duas grandes editoras forçando a mão e os criadores tentando. Então a DC tem brigas homéricas, assim, porque os caras têm uma dificuldade incrível de gerenciar pessoas, né? Isso é uma coisa surreal. Então todo mundo sai quebrando pau, não olha mais na cara e tal. Mas essa coisa colaborativa nos quadrinhos ainda não é... é muito mais ainda é muito mais uma briga do que um mercado estabelecido. No cinema isso é muito claro, na televisão isso é muito claro, mas nos quadrinhos ainda não. Talvez seja até nos quadrinhos porque é uma mídia muito mais, ironicamente, muito mais rígida do que as outras. Assim, ela pede um processo muito mais longo, então pelo processo ser mais longo, você não pode interferir tanto no meio. Diferente de uma série, ou de um desenho, ou de um filme, onde, putz, você colocou hoje, tudo bem, eu vou gravar outro pedaço semana que vem. Então tem como eu influenciar mais. Que até essa coisa pegando um exemplo dos Simpsons, né? Que eles, claro, foi muito mais intencional, mas eles falaram, pô, o Ned precisa casar de novo. Com quem que ele vai casar? Pô, vamos colocar ele pra casar com a Crapambel. É isso que todo mundo quer ver ou não? Então eles pegaram e aí abriram. É claro, foi um negócio super programado, super pensado. Abriram para as pessoas votarem pela internet. Eu acho que até dava para ligar, não lembro, mas tinha o site. Claro, fizeram toda uma promoção em volta, não era só decidir ou não, tinha todo um contexto em volta, criar. Se você era pró o casamento ou contra, então eles têm. Claro, eles vão capitalizar em cima. Isso nos quadrinhos foi feito já, né, quando a morte do Robin foi feita exatamente assim, por telefone ainda e tal. Tem uma tentativa de interação com o público. Eu acho que o complicado dos quadrinhos é que ela diferente de todas essas outras mídias, como ela tem a questão do desenho manual, e normalmente a qualidade do artista gráfico é muito importante para a história, né? As histórias que tem um artista gráfico que não tem qualidade, na verdade, elas dependem completamente do texto, e isso faz com que elas fiquem um pouco mais fracas do que as histórias que têm uma relação texto-imagem. Por ser tão manual, ela não consegue ser tão coletiva. Sim. Os Simpsons, quando eles são produzidos na Coreia do Norte, assim, o que interessa é o roteiro, o que interessa é uma ação de marketing, o desenho em si, a produção, isso, vamos mudar tudo? Vamos, manda os coreanos fazer de novo. E paga 10 centavos para eles. Aí é mais fácil.